Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Então, estamos estudando o grande Império Romano, mas a gente começou falando de como surgiu Roma, né? Que começou pequena. E nós falamos na última aula, então, sobre Roma, aquela junção de várias aldeias que formou a cidade-estado de Roma. E ela era governada por rei. E ela teve vários reis, foram 7 reis durante esse período em que Roma era monarquia. Monarquia é governo de reis. No ano 509 a.C., sabe o que eles fizeram? Você já sabe. Eles proclamaram a república. Acabou o governo de reis, expulsaram o último rei, Tarquínio, e começou agora Roma a ser governada de forma diferente, porque o rei ele fica no poder até morrer. Agora na república não, eles elegem, votam em pessoas que vão governar por um tempo, depois vota de novo, troca as pessoas. Assim como aqui no Brasil a gente tem também a república, né? E a república que nós temos no Brasil veio da onde? Lá da Roma Antiga. Foi a Roma Antiga que inventou essa coisa de república. República é uma palavra em latim, que vem da palavra res publica, que é coisa pública, tá? Muito bem, então, eles não queriam que uma pessoa ficasse no poder, concentrando todo o poder até morrer. Eles queriam dividir esse poder. Então, como era o governo na República Romana, que começou aí no século 6 a.C., tinha 3 órgãos de governo. Lembra? Como quando a gente estudou lá na Grécia, né? Também eles dividiam em órgãos de governo. Tinha a magistratura, que cuidava assim da parte mais administrativa, como que o exército ia funcionar, quando eles iam fazer censos, recenseamento, ver quantas pessoas tinha na Roma toda, a segurança. E essa magistratura era o poder que mandava mais ali, que tinha o cônsul, que tinha mais poder, depois tinha o censor, o questor e o edis. Então, essa é a magistratura. Muito bem, depois tinha outro grupo que ajudava no governo, que era o Senado. Lembra do Senado, a palavra Senado, né? Que vem das pessoas mais velhas, sênior, né? Então, o Senado, ele dirigia a política interna, política externa, ele que dava a ideia de fazer novas leis, controlava o dinheiro público. E tinha as assembleias, tinha 3 assembleias diferentes, que eram as assembleias das pessoas que votavam, então, essas leis, certo? Então, o poder na República Romana era dividido em 3 partes: a magistratura, o Senado e as assembleias, certo? Muito bem, e durante um bom período, quase 500 anos, Roma foi república, certo? Acontece que no ano 49 a.C., tinha um militar muito poderoso e ele era também da política. O nome dele era Júlio César. Você já deve ter ouvido falar desse nome, tá? Esse nome é da antiguidade romana. Júlio César, ele como militar fez muitas conquistas com os exércitos romanos, porque como eu já falei, o exército romano era muito forte, muito poderoso, tinha técnicas militares muito boas e ganhavam as guerras quase sempre. E ele então resolveu marchar contra Roma e dominar Roma e pegar o poder só para ele, em vez de deixar dividido o poder só para ele. E ele marcha sobre Roma com o seu exército, e ele era romano, né? E ele faz com que comece uma guerra civil. Guerra civil é quando se guerreia do mesmo povo, romanos contra romanos, eles eram todos ali romanos, e eles guerreiam entre si, e Júlio César conseguiu que o seu exército vencesse depois de 3 anos. E aí ele disse: agora eu sou o governante, só eu sozinho. E ele começou a governar. Só que muitas pessoas não gostaram, porque não queriam que ele governasse sozinho. Júlio César começou a governar no ano 46 a.C. E ele, então, ele faz uma mudança bem importante. Lembra que no começo do ano a gente falou do calendário, né?
Foi no ano 46 a.C., quando o Júlio César começou a governar, ele pediu para fazer uma reforma no calendário, porque o calendário estava com uns erros, assim, por causa do tempo do ano solar. E aí eles fizeram a reforma e esse novo calendário ganhou o nome de calendário juliano, um calendário de 365 dias cada ano, e instituíram também o ano bissexto, tá? Porque a 365 dias e 6 horas eles estabeleceram que a Terra leva para dar a volta no Sol. A gente sabe hoje que é menos, né? 5 horas e pouco. Deu um errinho mais tarde, que daí teve que arrumar de novo o calendário, passou do juliano para o gregoriano, que é o que a gente tem hoje. Mas foi ele, Júlio César, que mandou reformar o calendário ali no ano 46 a.C. Um calendário que ficou bem parecido com o nosso, tá? Calendário juliano, e ganhou um nome, o nome dele foi para um dos meses, o mês de julho, que era justamente o mês que ele tinha nascido, que antes eles chamavam de quintilis, aí virou julho, em homenagem a ele, certo? Só que assim, apesar de ele ser muito forte, poderoso, conseguiu ganhar a guerra, no Senado tinha pessoas que não gostavam que ele estivesse governando dessa forma, então eles fizeram um golpe contra ele e mataram o Júlio César em 44 a.C., ou seja, ele só governou 2 anos. Ele entrou dessa forma, que não era a forma correta, né? E acabou colhendo ser morto e derrotado, e aí acabou esse período dele, foram 2 anos somente. Aí, de novo, Roma entra numa guerra civil. Uma guerra que vai durar algum tempo, gente. E somente no ano 27 a.C. é que então termina essa guerra e tem um outro homem chamado Otávio, que mais tarde ficou conhecido como Otávio Augusto. Otávio vence e ele se torna agora o primeiro imperador romano. A partir de Otávio, no ano 27 a.C., a Roma agora se tornou um império. Império é governado por um imperador e é um país, na época não é chamado país, mas de grande extensão, tá? E realmente os exércitos romanos, enquanto isso, estavam fazendo muitas conquistas por muitos lugares e estava se tornando bastante grande. Não era mais aquela Roma pequenininha, era uma Roma bem grande que já estava conquistando quase toda a Europa. Então, aí terminou o período da República. Aí teve aquele pedacinho do Júlio César, que foi um governante que não era da República e também não era império ainda. E aí, no 27 a.C., surge o Império Romano, certo? Então, hoje nós vimos como era a República e o período de governo do Júlio César. Desejo uma ótima semana de estudos para vocês. As atividades não estão difíceis, tá? Você tem que entender bem essa questão do que é monarquia, do que é república, tá? E entender um pouquinho aí sobre Júlio César. Uma ótima semana!